Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do TVA Entrevista. O assunto é a propagação de conteúdo enganoso e a incerteza sobre a informação que se lê. Principalmente na internet, ela tem sido constante, né? Para abordar o tema, nossa convidada é a Mara de Sante, mestre em comunicação pela Unesp. Ela tem mais de 20 anos de experiência no mercado, incluindo cargos de liderança, planejamento e controle de produção editorial. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Bruno, você, a equipe, a universidade, a professora Leire. Espero contribuir com essa discussão aqui. Ok, para iniciar, Mara, de que forma os conteúdos enganosos são usados como ferramenta de desinformação diante de questões sociais e políticas? Os conteúdos enganosos, existe uma máxima quando a gente estuda isso, a desinformação, e a gente diz que a desinformação ela nasceu junto com a informação. Porque, né, uma antítese de outra, mas essencialmente o interesse da desinformação, né, de propagar a desinformação, tem um cunho social, político, econômico e assim como, né, a máxima informação é poder está para os meios de comunicação, a desinformação é poder estar para os vieses políticos e sociais que se pretende levar adiante. A gente viu isso, né, constatou isso agora no período de pandemia, muito fortemente, né, e tem visto isso crescer ali desde 2012, enfim, desde que as mídias digitais, na verdade, tomaram a centralidade da vida das pessoas. Então, Uhum, é totalmente enviesado, sim, e existe sempre um sentido político, social e econômico por trás. perfeito. E esses conteúdos podem gerar uma polarização na população, né, dividir a opinião pública de forma extrema? De que forma você acha que isso ocorre? Sim, a gente tem, assim, encontra os ecos, né, do que a gente quer acreditar ou do que a gente quer que seja real, eh, e há estudos que comprovam que isso passa qualquer noção de realidade. Então, não importa que você tenha provas ou, enfim, constatações, sempre haverá argumentos para construir a base da desinformação. O Uhum, grande perigo disso, e aí é uma outra área de estudo aí dentro da comunicação muito forte, que tem a ver com as bolhas, né, a formação de bolhas, é que, e os algoritmos das redes sociais online contribuem muito para isso, porque ele mostra para você aquilo que você quer ver, né? Não tem mais essa relação que a gente tinha com outros meios, como rádio ou televisão, em que você busca, né, um conteúdo e ele já está programado ali. Não, hoje o conteúdo está programado, solto, né, nas redes e ele é direcionado para aquilo que você já compartilha, já curte, já, enfim, consome. E isso sim é um fator de polarização muito grande, porque quem acredita em determinadas ou quer acreditar em determinadas conteúdos, vai ter argumentação suficiente para nem sair dessa bolha e buscar outros conteúdos. E vai uhum, ver quem tenta fazer essa contraposição ou trazer uma informação mais detalhada, né, checada, vai enxergar essa pessoa como um inimigo. Então, assim, a polarização vem disso. A pessoa pensa diferente de mim, ela é minha inimiga. É perigosíssimo para qualquer construção social, para qualquer relação interpessoal, mas a gente viu famílias tendo esse embate direto, especialmente por questões políticas, né, por haver essa polarização e não conseguir o passo posterior a isso, que é a discussão, é o diálogo, né, é a uhum. interposição de ideias para finalizar sempre com a informação correta. Então, a polarização tem total, ela é a base, né, de qualquer intuito de desinformação. Entendi. E quais são as formas de prevenir o impacto, né, desses conteúdos enganosos, dessas informações falsas? Tem uma série, existe um relatório muito interessante para vocês que estão, né, estudando jornalismo, ele chama Desordem Informacional. Os dois autores, eles listam uma série de situações que falam sobre a desinformação, Uhum, em situações extremas, ele aponta um caso assim, interessantíssimo, de uma colagem que um jovem fez da imagem. Ele tinha um site que chamava Beto é Mal, do Beto da Vila Sésamo, isso foi lá em 2002, enfim, sei lá. Ele fez uma colagem no computador e criou uma página numa rede social que na época não era nem Instagram, não era nem Twitter, talvez um blog, e fazia colagem desse Beto, do personagem da Vila Sésamo, em vários lugares. E ele fez uma colagem com Osama Bin Laden.
É, e aí nessa colagem com Osama Bin Laden, de repente começou a percorrer o mundo e uma hora a CNN estava mostrando uma manifestação no Oriente, né, contra o Ocidente, tinha cartazes apoiando Osama Bin Laden e uma das imagens usadas foi essa do Beto com Osama Bin Laden, né? Então assim, a gente vive num mundo da cultura de convergência e para retomar o que eu estava falando sobre o relatório da desordem informacional, Uhum. os autores trazem uma série de sugestões no final, né? Eles dão esse exemplo de as coisas estão fora de controle. Nós não temos mais o controle sobre o que é feito e o que é colocado em rede, mas a gente pode ter o controle sobre como interpretar esse material, esse consumo, né? Uhum. O que é real, o que não é. E eles trazem uma lista de sugestões para os governos, para as empresas de mídia, para as escolas, para os ministérios de educação e para a sociedade civil. Aí extraindo, assim, é uma lista imensa, mas extraindo o essencial da ideia deles, eu concordo muito quando eles falam que para os ministérios da educação, né, ou para os órgãos responsáveis pela educação, é primordial inserir na grade curricular uma disciplina ou algo que oriente para o consumo de informações, a checagem de fatos. Uhum. Isso é em toda a grade, né? A grade curricular, todos os anos, todas as séries. Sim. E dois, as universidades. É essencial que as universidades, as faculdades de jornalismo também atualizem sua grade para a formação de profissionais aptos a lidar com isso e a enfrentar isso no dia a dia da redação. Uhum. E aí um outro ponto que eu destaco também com relação à sociedade civil tem a ver com a colaboração, né? Com estar disposto a buscar os fatos corretos, né? Há uma série de canais hoje de fact-checking que podem confirmar informações, está disponível, desde os Uhum. grandes portais até ações locais, então tem isso. E para os governos é realmente forçar, né, a barra ali para as empresas de mídia digitais não financiarem, né, não darem o dinheiro, porque tudo é dinheiro no final das contas, né? Se há interesse, se há poder, há dinheiro. Então, não Uhum. deixarem que sejam financiados conteúdos mentirosos. Sinalizar quando existe algum tipo de inconsistência ali, e agora entrando na era de inteligência artificial, de deepfakes, enfim. Ter selos de autenticação, de pelo menos um conteúdo suspeito. Então, assim, a lista é imensa. A questão é ter a disposição, né? Para olhar para esse assunto com a seriedade que ele pede e trabalhar em cima disso, em várias frentes da sociedade. Perfeito. E fazendo um gancho, né, com uma questão que você colocou, uma parte da resposta que você deu, como a educação para o consumo de mídia pode contribuir diante desse cenário, né? Vamos supor a longo prazo. Ela precisa começar nos primeiros anos, né? Hoje a gente tem, apesar de ser ainda um número muito discrepante em vários países, mas a gente já sabe que a população mundial de crianças está tendo acesso cada vez mais cedo à internet. A gente já está em gerações que são nativas de internet. Elas já o primeiro contato com uma mídia dessas crianças é um celular, um tablet, enfim, é uma mídia digital. Então, se desde cedo, né, quanto mais cedo iniciar esse processo de educação midiática, melhor. Então, tem que ser pauta, sim, em casa, tem que ser pauta nas escolas, tem que falar sobre o que é a desinformação, falar sobre os objetivos da desinformação, como buscar elementos para reconhecer uma desinformação. Eu trago para você aí agora um depoimento pessoal, né? Eu tenho duas filhas, uma está na idade agora de 9 anos, e ela já tem alguns conteúdos que ela acessa pela internet, e ela vem perguntar para mim, eu falo, sempre quando você tiver dúvida sobre algum tipo de conteúdo, por favor, vem me pergunta. Então, volta e meia ela tá assim, ela fala, mas é verdade que isso, aquilo, que ela viu num shorts, que viu no YouTube, ela sempre vai me sinalizar e me perguntar sobre isso. Entendi. Então É tem que muito. ser uma educação. Começa em casa, parte para a escola e vai até a formação de jornalistas, de qualquer outro profissional, principalmente, né? Jornalistas, no fim Uhum. das contas, são os mais equipados. Então, outros profissionais de outras áreas também precisam dessa base. Também. Entendi, perfeito. Com essa pergunta a gente encerra então o primeiro bloco desse programa de entrevista. Voltamos em instantes.
Estamos de volta, esse é o TVA Entrevista e nessa edição estamos conversando sobre a propagação de conteúdo enganoso com a jornalista Mara de Santi. Eu queria falar um pouco sobre o termo fake news e como ele está sendo inutilizado atualmente. Né? Você concorda com a inutilização desse termo? O quão perigosa essa nomenclatura pode ser? Eu concordo, porque como diz a minha orientadora, se é fake não é news, né? Então, assim, news é um termo muito atrelado à notícia, à informação, e você estabelecer que é aceitável ter uma notícia falsa, não dá a margem para que ela seja criada, para que ela seja incentivada, para que ela seja formulada, ou porque você usa aleatoriamente também, para qualquer coisa que você não acredita, você vai chamar de fake news. Então, desinformação cabe melhor, né? Eu acho que aí a gente pode fazer esse trabalho de disseminar o desinformação, que seria o termo mais correto. E um estudo do Instituto Reuters indicou que 54% dos brasileiros afirmaram ter encontrado notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19 no ano de 2020, né, que foi um aumento significativo se comparar com os anos anteriores. A que se deve esse aumento e a quem interessava a desinformação por trás da Covid? Coincidentemente, eu olhei para esse relatório da Reuters também, né, para a minha pesquisa recentemente, e nele também diz que as pessoas estão se informando mais pelas redes digitais. Houve uma inversão. Antes, as principais fontes de informação eram TV, jornal, enfim, as mídias tradicionais, e o meio digital supera isso agora como busca de fonte de informação. Então, naturalmente, existe o meio propaga mais notícias falsas, então esse número tende a subir de fato, né? Então, acredito que a nossa digitalização da sociedade contribui muito para isso, né? Para que as pessoas tenham contato com as notícias reais, mas também com um volume muito grande de notícias falsas. Uma pesquisa também do Instituto Reuters indicou que 43% dos brasileiros não acreditam numa mudança positiva por parte das organizações noticiosas. Há quanto tempo você avalia que o jornalismo brasileiro perdeu essa parcela de credibilidade, né? E quais foram as possíveis causas para isso? A gente vem nesse processo já há alguns anos, e aí a gente viu aí nas eleições municipais, né, e aí está muito intrinsecamente ligado à política, né, e à digitalização da sociedade. Então, a gente vem num processo de alguns anos de descredibilizar, né, os grandes meios, a grande imprensa, mas justamente para poder implantar outros tipos de discurso, ter essa margem para poder falar algo que não seria dito na TV ou no jornal, justamente por serem discursos mentirosos, né? Então, assim, o processo de descredibilização faz parte também dessa questão relacionada à formação aí de interesses políticos por trás da desinformação. Então, quanto mais você descredibiliza, mais você dá margem para pessoas se informarem em outras fontes teoricamente aceitas, né? Uma pesquisa IPEC encomendada pela Globo revelou que no ano passado 80% dos brasileiros acreditavam que os conteúdos enganosos iam influenciar, né, no resultado das eleições. Como você avalia esse impacto e o que esse dado diz sobre a forma como a população vê o processo político? Aconteceu, influenciou, como eu comentei, nas eleições municipais um pouco menos, nas eleições presidenciais muito mais, porque a gente viu perder espaço canais antes oficiais, né, como o próprio horário político, o espaço cedido aos partidos durante a cobertura jornalística e ganhar muito mais espaço material digital, né, e não só o financiado, né, que é o que pode ser feito, existe uma regulamentação para isso, né, das propagandas, né, no ambiente digital, mas também ter pessoas influenciando, né, esse tipo de decisão. E aí o que se pode fazer com relação a isso passa essencialmente pela educação midiática, passa essencialmente pela regulamentação dos meios e principalmente pela identificação e retirada do ar de qualquer tipo de notícia falsa. Isso tem que ser uma premissa em qualquer plataforma, em qualquer canal. A pesquisa também apontou que 91% dos jovens, né, entre 16 e 24 anos acreditam nesse potencial impacto, né, dos conteúdos enganosos no processo político. Já entre as pessoas de 60 anos ou mais, o número caiu para 75%. O que esse dado diz sobre o consumo de informação enganosa, né, e o público idoso ele é mais influenciável que o jovem? Aqui a gente tem duas pontas, né, de uma corda que a gente vai esticar para ver até onde dá. A gente tem os jovens que são os nativos digitais, que já nascem com o celular, consumindo informação em redes sociais online,
que já não consomem as informações dos canais oficiais da grande mídia, dos telejornais, jornais impressos e revistas. Então, eles já nascem com uma fonte de informação a partir de influenciadores ou de pessoas que não necessariamente passam por processos de checagem, tudo aquilo que a gente tem dentro do jornalismo. E na outra ponta, a gente tem os idosos que estão se adaptando a esse meio digital. Eles estão aprendendo a lidar com redes sociais e tendem a se identificar com os conteúdos que lhe convém, que lhe agradam, que alguém indica. Então, assim, o filtro aqui nessa ponta, né, dos idosos que precisam de uma educação midiática e dos jovens que precisam também desse mesmo tipo de educação midiática, ele é essencial e é urgente falar as linguagens dessas duas bases, que são aquelas que hoje consomem muito mais conteúdo na internet, conteúdo digital, e que sim, podem definir rumos de questões sociais, de questões políticas, né, de questões econômicas a partir da eleição, ou a partir de não levar filhos para, não deixar netos se vacinarem, ou os próprios jovens não se vacinarem, por exemplo. Então, assim, falar com dois públicos diferentes, de maneiras diferentes, mas passando a mesma mensagem. O como identificar notícias falsas, ou como não cair no golpe da desinformação. A mesma pesquisa também indicou que só 33% dos leitores checam sempre a veracidade das notícias que eles consomem, né? Do seu ponto de vista, o que esse número diz sobre a instrução da população para lidar com o conteúdo noticioso? Eu particularmente acho esse número até alto, se a gente for considerar que a gente está numa realidade relativamente nova da desinformação. Agora mesmo, muita coisa surgindo com inteligência artificial, com deepfakes, né? Uhum. Essencial é ter planos, né? É ter base de trabalho para educar midiaticamente toda e qualquer pessoa, do 0 aos 100 anos, para que tenha essa prática da checagem. Nós temos isso na nossa essência, porque a nossa formação é na comunicação. Então, a gente sabe como fazer uma checagem, como buscar um dado, como desconfiar de uma informação. Mas a maioria da população não tem. Então, assim, se a gente viveu, se é possível extrair uma boa lição da pandemia, né, se é isso foi possível, as pessoas terem a noção de que desinformação pode matar. Desinformação é coisa séria. Então, assim, esse volume alto de busca de checagem também está muito relacionado ao incentivo dos grandes meios a fazer com que as pessoas busquem informações corretas, né, sobre a pandemia para preservar a sua vida, e cair um pouco por terra depois nas eleições, porque a gente viu foi um festival de desinformação, de bases de conteúdos muito falhas, enfim. É difícil, é fácil as pessoas se perderem no meio disso, mas deveria ser uma prática maior e muito mais constante, para que esse número chegue no 100%, seja uma prática comum a todo mundo, né? O mínimo é checar a fonte da informação, checar a veracidade de uma informação. Ah, sim. A Coalizão Ação Climática contra a Desinformação lançou agora no dia 25 de setembro, né, um relatório Clima da Desinformação. Ela fez uma métrica de 0 a 21 pontos e comparou as plataformas das redes sociais sobre o quanto elas conseguiam neutralizar as notícias falsas sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. O Pinterest saiu na frente, com 10 pontos, numa métrica de 21, o que não é muito alto, e o Twitter/X, né, foi a plataforma de rede social que teve a pior pontuação. Né? A que se deve essa falta de efetividade do Twitter no combate aos conteúdos enganosos, sendo que ele é a rede social em que mais se consome notícia hoje? O Twitter virou o monstro, né? O monstro que ninguém consegue matar. Ele virou uma coisa assim absurda, porque ele virou a plataforma de maior circulação, consumo de informação. Todos os meios de comunicação estão lá, todas as pessoas de alguma visibilidade estão lá, celebridades, políticos, né? Todo mundo se comunica por lá. Se fortaleceu muito, principalmente nos Estados Unidos. Quando Trump começou a fazer a comunicação dele oficial por lá, e isso se tornou prática em outros lugares que seguiam a mesma ideologia, mas assim, ele não tem interesse nenhum, e ficou muito claro, né, quando Elon Musk comprou o Twitter, ele não ter nenhum interesse em seguir nenhuma regulamentação e não deixar de ser financiado. E aí a gente entra na questão econômica, né? A gente falou inicialmente sobre se a informação é poder, a desinformação é poder com dinheiro e com interesses. As plataformas
ganham muito em cima de informação. E o Twitter é financiado, sim, por grupos de extrema-direita, grupos fascistas. Eles investem muito dinheiro para que essa informação circule muito mais. Então, assim, não é surpresa que ele esteja em último lugar, porque ele continua financiando e vai continuar financiando enquanto tiver gente lá, né, colocando suas opiniões e informações ali, infelizmente. Com essa resposta, finalizamos então o segundo bloco. Voltamos em instantes. Voltamos então com o terceiro e último bloco dessa entrevista sobre a alta da propagação de conteúdos enganosos, né? A Rede Contra-Golpe Brasil, criada no dia 8 de janeiro, durante os atos golpistas em Brasília, publicou imagens de quem estava nos atos, né, para ajudar a identificar essas pessoas e fazer as denúncias ao Ministério Público da forma mais rápida possível. As imagens eram fotos no local, lives, postagens, né, perfis de extrema-direita. Como você avalia ações de mobilização na rede como essa? É o objeto do meu estudo no doutorado, né? Eu falo sobre rede colaborativa de comunicação e essencial esse tipo de trabalho, porque foi uma rede que surgiu. Não sabemos quem criou, nós não conseguimos chegar ao criador dessa rede, mas tinha o objetivo de informar com colaboração. Foi exatamente isso que aconteceu, né? É uma página, um perfil no Instagram que começou a publicar as imagens de pessoas que estavam lá no ato golpista do dia 8 de janeiro. Imediatamente os comentários traziam informações. Ah, será que é o fulano de tal? Uhum. Não, é o ciclano que trabalha no Bradesco. E alguém marcava, alô Bradesco, o arroba do Bradesco. Vai deixar por isso mesmo? Então, assim, foi formando uma rede de pessoas atrás de uma informação, que era o nome das pessoas, para denunciá-las ao Ministério Público, mas também cobrando ali da sociedade atuação. Tinham servidores públicos, né? Tinham profissionais de alto escalão de empresas, e aí começou com esse processo de identificação e fez um movimento para ter uma informação correta, né? Excepcional. A pesquisa TIC Domicílios de 2022 aponta que 92 milhões de brasileiros possuem smartphone hoje, né? Então, é justo dizer que com o advento do smartphone, a população faz um papel mais importante hoje na propagação de informação do que fazia 10, 20 anos atrás. As redes como a OTT, né, onde tem tiroteio no Rio de Janeiro, que foi o assunto da sua tese de mestrado, possuem redes de checagem e permite colaboração e interação por parte do público, né? Como você definiria redes como essa? O acesso ao celular, né? A OTT é uma rede também carioca e ela tem um objetivo muito específico, que era fazer alertas de OTT é onde tem tiroteio, né? Uma abreviação. É exatamente isso, alertas onde tem tiroteios na cidade do Rio de Janeiro, ou arrastões, ou outras ações de violência, através de uma página, também um perfil no Facebook, em que os criadores postavam assim, atenção Rocinha, tiroteio agora, atenção Barra, arrastão não sei onde. E como isso o que isso tem a ver com a colaboração, né, das pessoas no processo comunicativo? Os autores colocavam essa informação porque eles recebiam de alguma fonte, mas antes de publicar, eles automaticamente checavam com moradores dos lugares, um processo de checagem que é do jornalismo. Então, o jornalismo tem muito a oferecer para a sociedade, para contribuir com esse processo de comunicação efetiva, informação correta. E aí, quando checava, eles publicavam. E quando eles publicavam, essa rede de comunicação se estendia através dos comentários, com pessoas marcando amigos, colegas, familiares, pessoas que trabalhavam lá, pedindo para a pessoa, não vai para lá que está acontecendo isso. Então, assim, é a informação que está ali a gente chama do deserto da notícia, né? O vale deserto. São as notícias que a imprensa não cobre, a grande mídia não cobre, e que precisam de alguém para falar a informação real, o que está acontecendo de verdade, né? Então, a gente tem que ter cada vez mais iniciativas locais que se apoiem na prática de um bom jornalismo e que façam a sociedade se mover em prol de uma comunicação efetiva, informativa, não desinformativa. Podendo ajudar, inclusive, a salvar vidas, né? Exatamente. E no dia 9 de maio, a plataforma de mensagens Telegram, né, disparou uma mensagem com conteúdo distorcido sobre o projeto de lei das fake news, alegando que supostamente o Brasil estaria prestes a aprovar uma lei que acabaria com a liberdade de expressão e que o governo passaria a ter poderes de censura sem nenhuma supervisão judicial prévia, né? Qual é de fato a natureza desse projeto de lei?
Dinheiro, poder, né? As plataformas, né, de mídia, as redes sociais online, né? O Telegram, o WhatsApp, o Instagram, o X, que era o Twitter e a X, enfim, cada hora tem um nome. Eles não querem se submeter às regras governamentais ou a limitar os poderes que eles têm sobre a informação, porque isso gera dinheiro, isso é renda, é onde eles estão lucrando, e lucrando muito em cima de você, de mim, dele, de todo mundo, porque os algoritmos trabalham em cima do nosso consumo e as empresas ganham, né, com propaganda, volumes altíssimos que migraram de TV, de jornal, de todos os outros meios para as redes, mas migraram também da mão de empresas a quem favorece esse tipo de discurso, né, que tem viés político. Uhum. Tem um documentário muito bom também, se a turma puder assistir, não sei quem já viu ou não, que chama O Dilema das Redes, tem na Netflix, e fala com vários engenheiros de software dessas plataformas, e eles falam sobre essa psicologia dos algoritmos. Dá vontade de você largar suas redes na hora, depois que você vê. Você fala, não, mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque o futuro e o presente são isso, né? Mas as plataformas não interessam. Você ter restrição onde vai pegar no bolso, no dinheiro, né? E o fato de que essa foi a postura de uma das maiores plataformas de troca de mensagens, né, indica ainda mais a necessidade de aprovação desse projeto de lei? Qual é o papel do governo brasileiro diante de situações como essa postura que o aplicativo Telegram teve? Não está regulamentado, né? A gente tá, quer dizer, está num caminho de regulamentação, mas ela ainda não é completa, não é total, não abarca todas as situações, porque a cada dia você tem uma circunstância nova. Mas dentro de uma lista de políticas públicas para os meios digitais, é necessário haver, sim, análise de situações, limitações, restrições, identificação de informações falsas e restringir realmente o pagamento, né, o financiamento de notícias falsas. Isso não tem um porquê, isso não tem a ver com censura, isso tem a ver com ética, né, com o direito à informação, que é um direito universal. Então, assim, o papo de censura não cola nesse caso, porque, então você tá bom, eu quero ser livre para que me paguem para contar mentiras, né, para publicar mentiras que, inclusive, podem impactar negativamente na vida de muita gente. Então, isso aí tem que caminhar e tem que caminhar com seriedade e com austeridade. Nesse caso, eu sou muito favorável assim, a ter políticas públicas firmes e fortes em relação a isso. E com a personalização de conteúdo na internet, né, a segmentação que acontece cada vez mais, como a gente pode garantir que as pessoas tenham acesso à informação de uma forma geral, né, e não de acordo só com o que ela consome, com a bolha, como você citou, com a bolha na qual ela se encaixa? Esse é o X, não o do Twitter, mas o X da questão, que não acontece, não se coloca dessa maneira hoje, em função justamente deste modelo comercial estabelecido nas mídias. O modelo comercial faz com que os algoritmos entendam e estudem a tua personalidade para entregar só o que você quer. Então, de novo, precisa de uma política pública, precisa de um trabalho em cima de dados diferenciado do que é feito hoje, né? Hoje os dados trabalham para te entregar só o que você quer, você vai consumir aquilo e tem alguém pagando por aquilo porque vai te oferecer propaganda naquilo. Isso precisa ser ampliado, essa discussão precisa ser maior e a questão do uso dos dados precisa sim ser regrada, regulamentada e aberta, amplificada, colaborativa, né? Precisa se caminhar para isso. Não entendo que tem uma perspectiva clara hoje nesse sentido, mas engenheiros de todas as empresas, né, que saíram, que deixaram de trabalhar com isso, concordam nesse ponto, assim, a arquitetura dos dados precisa ser aberta e melhorada para que as pessoas não tenham acesso só àquilo que elas querem ver, né, senão a gente vai se fechar cada vez mais. Entendi. E para finalizar, de que formas a sociedade civil pode abrir o diálogo para que essa regulamentação das mídias, né, que é tão necessária como você citou, seja feita? Passa, primeiramente, pela questão de abrir debate sobre o assunto. Então, assim, tem que partir de órgãos locais, de órgãos globais,
de todo mundo que tem interesse, e principalmente dos meios de comunicação, são os grandes impactados e devem ser os grandes incentivadores desse tipo de debate, de começar a falar sobre. Né? A gente se viu falando essa questão de todo mundo começar a procurar informação falsa no período da Covid, porque a gente foi obrigado a entender tudo sobre Covid, a saber tudo sobre Covid naquele momento. Então, claramente, conseguia ter essa distinção que é falso e que é verdadeiro. Isso devia ser regra para todos os assuntos, porque hoje o que você mais vê são as pessoas dando opinião sobre o conflito Ucrânia, né, e Rússia, até a separação de Sandy Júnior, sem ter um mínimo aprofundamento ou ter bases para falar sobre. Então, assim, é muito fácil, né? Você dar opinião sobre tudo sem você se aprofundar em nada, ou sem questionar nada. Então, parte de uma série de iniciativas que eu acho que as empresas de mídia, as universidades de jornalismo e o próprio governo têm que incentivar o debate sobre a desinformação. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco, Mara. Eu agradeço à universidade, a abertura para falar sobre um tema tão importante e necessário. Agradeço a vocês, né, a toda a turma que está aqui nos ouvindo, e quero muito acreditar que vocês vão fazer a diferença. Vocês vão fazer a diferença no combate à desinformação. Vou voltar daqui a alguns anos para cobrar de todos vocês, tá bom? Bom, essa edição do TVA Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.